dilema dos pardos, maior grupo étnico-racial do Brasil, segundo o censo de 2022. Oi gente, tudo bom? Vocês pediram para eu fazer um vídeo fazendo um react da matéria da BBC Brasil, que foi lançada em dezembro de 2023, sobre os pardos. E eu li com muita atenção e fiz algumas observações aqui pra gente poder pensar juntos, então vamos lá. Gente, a pessoa que escreveu já começa fazendo uma oposição logo de cara, de que de um lado a gente tem um movimento negro que prega uma aliança entre pretos e pardos, né? E do outro lado, grupos conservadores que ganharam força sob a presidência de Jair Bolsonaro, que exaltam a identidade parda e acusam a esquerda de estimular divisões raciais no Brasil. Então a gente já sabe que mesmo essa pessoa escrevendo em dezembro de 2023, ela não validou, ela não quis dar visibilidade para iniciativas como a do Parditude, né, que são iniciativas antirracistas, que são iniciativas muito alinhadas com o que o movimento negro propõe, só que não se propõe a anular completamente a identidade parda para colocá-la só sobre o guarda-chuva do negro, né? Então a gente não tem aqui nada em relação à parditude, por mais que eu imagino que quando essa pessoa foi fazer a pesquisa dela sobre pardos, ela me encontrou. Mas como a gente tá só começando, né, a gente ainda não tá sendo convidado para esse tipo de debate, que no futuro com certeza a gente vai ser, tá? E aí, eu achei muito curioso, logo em seguida eles colocam, mas quem são os pardos, né? E começa a resposta de quem são os pardos escrito assim: o movimento negro instituiu que negro é igual a somatória de preto mais pardo. Então tem um viés muito forte. Tem muitas páginas, tem autores que apoiam a movimentação que o movimento negro fez de unir pretos e pardos sobre o guarda-chuva negro, mas que escrevem de uma outra forma, como, por exemplo, existe uma visão muito ampla no Brasil do que é ser pardo, pode ser uma pessoa mestiça de tal e tal. Não, ele já começa o que são os pardos, o movimento negro. Então já mostra um viés bem forte na narrativa que vai ser apresentada. Inclusive, ele cita a filósofa Sueli Carneiro, que é uma autora que é uma grande referência para mim, né? Eu concordo com tudo que ela traz. Ela fala o quanto os pardos estão alinhados com os negros nas estatísticas de vulnerabilidade, né? Então ela é uma pessoa que vai defender que pardos não têm privilégios. E eu concordo com ela. A única coisa que eu não concordo é que por isso os pardos viram negros. E aí eu aproveito para voltar na foto de capa, que tá escrito assim: a educadora Yara Viana, de 37 anos, diz ter passado a se identificar como negra após sofrer episódios de racismo na escola. Então a gente tem nessa matéria aquela falsa lógica, que é a lógica que é usada hoje em dia pelo movimento negro, que é: negros sofrem racismo. E aí eles descobrem que pardos também sofrem racismo, porque a consciência de que os pardos também sofrem com racismo, ela é recente. Ela começa após terem censos que observam esses dados e veem que os pardos estão nesses grupos de vulnerabilidade. Mas no senso comum brasileiro não tem, até hoje não tem ainda consolidada essa visão de que pessoas pardas realmente sofrem com racismo, né? Então, voltando à nossa falsa lógica, a falsa lógica é: negros sofrem racismo. Pardos sofrem racismo, então pardos são negros. E isso não faz sentido, né, gente? A gente só tem isso hoje em dia no Brasil sendo disseminado dessa forma, como eu sempre falo pra vocês, por causa das influências dos Estados Unidos, né? Poderia ser muito diferente, poderia ser: negros sofrem racismo, pardos sofrem racismo, vamos nos unir. Mas pardo é pardo e negro é negro, né? Então eu gosto sempre de lembrar isso pra vocês. Eu não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a estudar na época da escola português, que a gente estudava a falsa lógica, né? E aí tinha algumas frases como, por exemplo, a galinha bota ovo. Embaixo, a tartaruga bota ovo. Logo, a tartaruga é uma galinha. Isso é uma lógica, mas é uma lógica falsa, uma lógica que não é verdadeira, que não faz sentido, que não é alinhada com a realidade. Eu sei que esse é um exemplo exagerado, mas através desse exemplo dá pra gente perceber que não necessariamente reconhecer que pardos sofrem com racismo, a gente precisa colocar os pardos sob uma identidade negra, né? Principalmente porque existem pardos que são de outras misturas de indígena, por exemplo. Aí tem uma frase assim: o discurso se apoia na noção de que pardos também têm antepassados africanos e também sofrem racismo. O fato de ter antepassados africanos, até brancos no Brasil tem, então é inválido. E também sofrem com racismo, é o que eu já falei pra vocês, né, gente? Sofrer com racismo, indígenas também sofrem com racismo. Agora a gente vai homogeneizar toda a população só porque o branco que definiu o racismo desumaniza a gente vai se definir de forma reativa só pelas atitudes de violência que a gente viveu. Pra mim isso não é nada empoderador, isso não faz sentido nenhum. Você se apoiar no eu sofri violência, então eu sou algo, né? Sobre uma identidade que é muito múltipla, que tem várias camadas e que tem vários elementos. Mas vamos continuar.
Aí, gente, aqui retomou aquele momento de 2022 que o movimento mestiço participou do Conselho Nacional de Promoção à Igualdade Racial. E eu vi alguns colegas apoiando, comemorando, mas eu não apoiei e eu não comemorei, porque o movimento Pardo Mestiço apoiou a candidatura do Jair Bolsonaro à reeleição. E esse não é o meu alinhamento e a minha escolha política. Então eu fiquei muito em silêncio enquanto isso estava acontecendo. Por outro lado, a matéria também fala que após a posse do presidente Lula, o grupo deixou de integrar o conselho. E eu não acho isso certo. Eu acho que o grupo deveria continuar fazendo parte do conselho, porque quando você exclui um pensamento diferente numa democracia, você está sendo antidemocrático, né? E esse pessoal do movimento Pardo Mestiço, eles têm alguns pensamentos que eu tenho afinidade e que eu concordo. O que eu não concordo é que eles definem que mestiço é qualquer pessoa que se defina como mestiça, né? E aqui no Parditude a gente acolhe pelo fenótipo e eles são contra as políticas de cotas raciais. Então, por isso que eu não me alio com esses movimentos, tá, gente? Se eu ver matéria, se eu ver publicação, se eu ver qualquer conteúdo que escreva sobre mim me aliando a esse movimento, é cabível de processo, tá bom? Então, saibam o que é o Parditude antes de vocês opinarem. Depois, ele vai contar a história dessa moça que tá na capa, né, que é a Yara Viana, e vai falar sobre como ela é filha de um homem branco e de uma mulher preta de pele clara. Gente, hoje em dia, depois de toda a consciência que eu desenvolvi, de todos os estudos, quando eu leio preto de pele clara, me dá até arranho meus ouvidos, sabe? Dá até agonia. E aí ela conta situações de ambiguidade, situações em que sofreu racismo, foi chamada de macaca, foi chamada de preta. Inclusive, acho válido recomendar esse livro aqui, que é um dos livros mais maravilhosos que eu já li na minha vida. Tão perto, tão longe. Porque ele vai falar sobre o quanto violências direcionadas aos pardos, muitas vezes, elas acionam a ancestralidade negra. Então, é como se a sociedade brasileira ela tivesse uma percepção geral de que o mestiço seria mais aceitável por causa de todas as ideologias que foram compartilhadas, de que não existia racismo no Brasil porque nós vivemos uma democracia racial. E a forma de ofender uma pessoa mestiça é meio que rebaixando a sua condição de negro. Não é o único racismo que as pessoas fazem contra mestiço. Tem muitos racismos que são ligados com a condição mestiça, que não é ligado com a ancestralidade negra. Mas nesse livro, bem no finalzinho, ela faz essa observação. E eu achei bem interessante, porque aconteceu comigo e aconteceu também com a Yara aqui, do relato. E depois ela fala que a coordenadora falou, mas você nem é negra. E aí a gente entra em outra questão que também tem nesse livro. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. Lê esse livro. Que é o fato de que a sociedade brasileira não reconhece que pardos sofrem racismo. E os próprios pardos não reconhecem que sofrem racismo. E aí ela pega vários dados para mostrar o quanto nós sofremos, sim, as consequências do racismo. E depois ela faz suposições de por que a gente não tem essa consciência, tanto quanto as pessoas pretas têm. Que nas pesquisas mostra que as pessoas pretas têm mais consciência quando sofrem discriminações por sua raça. E depois, gente, ela ainda conta uma situação de uma pessoa negra retinta, que virou pra ela e falou, sabe qual é a minha diferença e a sua? É que você tá sentada no sofá enquanto eu tô cozinhando, enfim, fez uma comparação depois que ela passou a se afirmar como negra. E aqui eu lembrei muito também de um trecho do livro que fala que os pardos, eles têm mais facilidade de relacionamento com os brancos. Né? Então, relacionamentos afetivos e de amizade, né? Então, os pardos, eles são mais próximos dos brancos nisso. Porém, em questão de mercado de trabalho, né, em questão de condições de vida, os pardos acabam sim ficando em prejuízo, né? Porque mostra também no livro que muitas das pessoas que escolhem ter relacionamentos, pessoas brancas que escolhem ter relacionamentos interraciais com pessoas pardas, elas estão nas classes mais baixas, né? Então as pessoas brancas das classes mais altas, elas não se relacionam com pessoas de outras raças, elas só se relacionam com pessoas brancas. Ajuda a gente a entender essa realidade, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês é que nesse trecho da mulher negra que se compara e fala qual a diferença de mim pra você, é que no Brasil a gente já não tem a consciência de que o pardo sofre com racismo. E aí, quando o movimento negro quer acolher esses pardos, né, porque essa é a intenção, pelo menos da maioria, eu acredito que atrapalha mais do que ajuda querer chamar esses pardos de negros. Porque isso de querer chamar esses pardos de negro reforça ainda mais a necessidade das pessoas retintas de se colocarem como diferentes. De tipo, você é negra, eu vou aceitar isso, você é negro de pele clara, mas olha isso aqui que eu sofri mais, olha isso aqui que é diferente, olha como a minha pele é mais escura, né? Então, eu acredito que se o movimento negro buscasse acolher os pardos, né, trazer os pardos pra perto, respeitando a condição de pardos deles, e a partir dessa identidade que já mostra a diferença, ok, eu sou negra, você é pardo. Aqui a gente tem diferenças, e esse livro mostra muitas diferenças importantíssimas. A gente podia ter menos discussões e menos aspereza
para construir essas relações e para colocar para frente as ideologias que a gente quer, né? Então eu acredito que o relato da Yara aqui foi muito representativo do que muitos pardos passam. Mas, de novo, é aquilo, eu sou negro, me descobri preto de pele clara. Por quê? Porque sofri racismo. Então, isso não pode ser suficiente, né? Então, a gente não pode definir a nossa identidade só porque a gente sofreu racismo, né? Então, a consciência mestiça, ela complexifica isso. E traz essa perspectiva de que é uma pessoa que está na fronteira, mas que é uma pessoa que está em vulnerabilidade também. É uma pessoa que sofreu muito as consequências do colonialismo, né? Então, beleza, vamos se unir com movimentos que lutam por justiça social, por igualdade, mas a partir de uma consciência mestiça, né? Não a partir da ideia de hipodescendência. De novo eu falando de hipodescendência, né? Mas eu reforço. Pra quem não sabe o que é hipodescendência, lá tem um destaque importante no meu perfil que tem de forma resumida e tem outros conteúdos aqui no perfil que vocês vão saber. E aí eu achei muito legal que a matéria se debruça em um momento falar dos povos indígenas, né? E falar que o Leão Alves, que é o chefe, né, o comandante desse movimento pardo mestiço, ele é do Amazonas, aí tem o movimento pardo mestiço da Amazônia, tem várias movimentações na Amazônia que são feitas pelas pessoas mestiças, tem feriado, né, tem várias coisas que são interessantes. A única coisa é que a gente deveria abrir um diálogo sobre que a raça é definida pelo fenótipo e que existe racismo no Brasil e que existe uma estrutura, um sistema, né? Tem autor que vai falar que o racismo do Brasil não é nem estrutural, que é sistêmico, e aí vai colocar mais complexidade ainda a essa história, né? Pra gente poder buscar justiça. Falar que todo mundo é negro, eu não acredito que é o melhor caminho e eu não acredito que é o caminho que tem mais adesão popular também, tá? E aí eu imagino muito uma pessoa de uma classe mais simples mesmo, que não está em contato com essas discussões acadêmicas, que às vezes não está em contato nem com as discussões na internet, e aí ela vai ver. O pessoal que apoia Jair Bolsonaro tá falando que os mestiços existem, né? E que o Lula é racista contra mestiços, e que o Lula quer dividir o Brasil em preto e branco, e que o Lula tirou o movimento mestiço da discussão no Conselho para falar sobre igualdade racial. E uma pessoa simples vai olhar pra isso, porque na realidade, gente, a gente identifica as pessoas mestiças, né? A gente identifica as pessoas pardas. A gente identifica as pessoas que estão em um meio termo de aparência física, a gente identifica as pessoas brancas também. E a gente identifica as pessoas negras, né? Então, eu vejo que quando a gente polariza completamente essa discussão pra... Se você tem consciência do racismo, então você precisa aceitar que no Brasil é só branco e negro. E, por outro lado, se você fala que existem mestiços, é porque você é inconsciente em relação ao racismo. Tipo, não. O mundo não é assim. O Brasil não é assim. As relações não são assim. A vida não é assim. Nada é assim, que só tem um lado ou outro. E os dois não podem ter escolhas e caminhos que sejam negociáveis, né? E que encontram pontos de intersecção. E aí depois tem outro título na matéria que é Quem é Negro no Brasil? Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu sempre questiono esse título e falo que esse título de matéria, esse título de postagem, esse título de produção acadêmica que coloca isso logo de cara, querendo responder essa pergunta, parte muito de uma inspiração dos Estados Unidos. Né? Porque essa pergunta podia ser quem sofre racismo no Brasil? E aí a gente aderir, né, nessa resposta, são as pessoas mulatas, são as pessoas caboclas, e falar da nossa diversidade. E falar dos nomes que a gente deu para toda a variedade de pessoas que a gente tem aqui. E construir políticas públicas de reparação para toda essa população. Mas como a gente não pensa o Brasil a partir do Brasil, a gente pensa o Brasil a partir dos Estados Unidos, a gente sempre tem essa pergunta, quem é negro no Brasil, né? E querendo falar que os mestiços são negros porque os mestiços sofrem com racismo. E a Yara ainda fala assim, por isso eu não fico ofendida quando alguém questiona minha negritude. Só que não quer dizer que, estando sentada lá naquele sofá, eu também não sofra racismo. Eu acho isso aqui uma armadilha, assim, pra pessoas mestiças. Porque é ofensivo, sim, você ser uma pessoa mestiça e você ficar sendo questionada o tempo inteiro. Né? Então eu acredito que ela tá se diminuindo muito pra caber nesse discurso. E eu fico um pouco triste com isso. Mas essa é uma opinião pessoal, tá, gente? E aí depois você vai ter o ilustre Zulu Araújo comentando todas essas informações. E aí eu destaquei algumas coisas que ele traz. Ele fala, você é mais discriminado quanto mais você parece com um africano. Seja na cor da pele, seja nos traços fenotípicos, nariz, blá blá blá. E, gente, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é comprovado cientificamente que isso é mentira. E é por isso que agrupam hoje pretos e pardos. Essa galera é meio contraditória. Tipo assim, vamos agrupar pretos e pardos porque os pardos estão em tanta vulnerabilidade social quanto os pretos. Mas a gente vai ficar reforçando o tempo inteiro
que o pardo não é tão discriminado quanto a gente. Pô, mas você não falou que era? Isso é uma coisa que eu admiro na Sueli Carneiro, porque ela não faz esse tipo de discurso e ela critica esse tipo de discurso, tá? Então, por isso que eu gosto muito dela. E aí, como eu tava falando pra vocês, as pessoas pardas são tão discriminadas quanto as pessoas pretas perante a sociedade, segundo dados científicos, né? E aí a gente tem um pouco mais de afinidade nas relações, como eu falei anteriormente. Porém, essas afinidades nas relações, elas não permitem ascensão social relevante, né? Então, continua tendo uma estrutura que no topo é extremamente branca e abaixo mestiços, negros e indígenas, tá? Nossa, eu adorei falar mestiços, negros, indígenas, colocando os mestiços como protagonistas. Adorei. Os primeiros a serem citados. Nunca isso acontece, né? Então aqui na partitude vai ter que acontecer. E aí ele fala, né? Mesmo que a maioria da população brasileira seja multirracial, pessoas com características físicas associadas à negritude são mais discriminadas do que as outras. E tem uma coisa muito legal também no livro, gente, que tem algumas pesquisas que falam pra pessoa se autodeclarar como parda, negra e branca, e depois fazem uma heteroidentificação dessas pessoas. E a pesquisadora avaliou que é muito alinhado com a realidade, que os avaliadores externos geralmente avaliavam de forma alinhada com aquilo que aquela pessoa estava falando. Então, eu acredito que a confusão, ela se dá muito mais quando a gente tem cotas raciais, né, porque aí tem gente que vai começar a se questionar se tem direito àquela política, e aí talvez não tenha, e aí a gente tá falando de fraude aqui. Mas também quando as pessoas pardas são agregadas aos negros, e aí pessoas negras mais retintas não veem algumas pessoas pardas como negras, e aí ficam meio que, não, mas você não é isso. Aí começa uma treta, entendeu? Quando essa pesquisa foi feita, esses dados aqui ainda não tinha esse sistema de políticas públicas como tem hoje em dia, e também não tinha tão forte essa visão do movimento negro de que pardo é negro. Então, quando foi feita essa pesquisa, as pessoas se identificavam como pardas e pelos observadores eram vistas como pardas. As pessoas se identificavam como pretas e pelos observadores eram vistas como pretas. As pessoas se identificavam como branca e pelos observadores eram vistas como brancas, né? Então, tem sim uma objetividade nisso. Só que a gente perdeu um pouco dessa objetividade a partir do momento que a gente implementa esse discurso de que o pardo é negro, e também a partir do momento que a gente tem essa política para oferecer cotas para as pessoas pardas e negras. E também tem outra coisa, de que a gente tem um levante de orgulho, né, para as pessoas que têm ascendência africana ou indígena afirmarem isso, não terem mais vergonha. E isso muda também. E é por isso que o censo mudou a porcentagem. Só que o censo mudou a porcentagem em pouquinha coisa, né? Que antes era 43%, agora é 45% de pessoas pardas. E aí tem as pessoas pretas que se autodeclaravam como pardas, que aí vão se declarar como pretas. Então tem essa mudança. Mas em geral, segundo essa pesquisa, existe algo mais objetivo. E eu acredito que existe também. E é por isso que muitas pessoas pardas têm uma identificação automática comigo. Elas não ficam olhando e nossa, né? E por isso que pessoas negras têm uma identificação direta com pessoas negras. E por isso que pessoas brancas continuam tendo uma identificação direta entre si, né, galera? E aí eu achei muito legal essa última parte. A minha crítica a esse movimento dos pardos é porque eles, na verdade, estão muito mais voltados para o combate àqueles que combatem o racismo e a discriminação do que para promover a igualdade. Eu achei isso aqui fantástico. Por quê? Porque isso pode ser uma armadilha, né? Então, nós pessoas pardas, às vezes a gente tá tão ferido e tão querendo afirmar a nossa identidade que a gente esquece que a maior luta é contra o racismo, né? E eu fico me policiando o tempo inteiro no que eu tô criando pra não cair nisso de, minha luta é só pra pardos serem pardos. Não, a minha luta é antirracista, né? Então eu coloquei os propósitos lá no meu perfil que são bem demarcados de que a minha luta é antirracista. Claro que o meu foco é que o povo pardo tenha a sua reparação histórica, né, para ajudar esse grupo em específico, mas também ajudar, né, as pessoas negras, também se aliar às pessoas negras, né, então eu acho muito importante. Mas outra reflexão que surge e vem dessa frase é que eu li uma frase de uma autora, que eu não tô lembrando o nome, eu pesquisei a frase, eu não encontrei, se vocês souberem, comenta aqui embaixo, que ela fala que uma das coisas mais cruéis do racismo é que ele não deixa você simplesmente existir e fazer o seu trabalho. O racismo faz com que a gente tenha que ficar explicando e reexplicando repetidamente a nossa razão de ser, explicando quem somos, né, explicando o que é ser negro na sociedade, explicando o que é ser pardo na sociedade. E isso é muito agravante para pessoas negras. Eu tenho certeza que se você for uma pessoa preta que tá vendo esse vídeo, você vai se identificar com essa frase, né? Porque antes de você fazer o seu trabalho, antes de você estudar algo, antes de você simplesmente colocar a mão na massa, vai ter essa barreira racial ali e você vai ter que se afirmar, né, que mesmo sendo uma pessoa negra você é capaz, né, e se defender de determinadas coisas que vão estar acontecendo. E pros pardos, essa reafirmação dessa razão de ser, ela é ainda mais complexa e ela parece que nunca acaba.
Porque mesmo que eu aceitasse, sou negra de pele clara, é isso. Todo lugar de movimento negro que eu chegasse, eu ia ficar com aquela sensação, cara, não sei como essas pessoas estão me enxergando, cara, será que vou sofrer um questionamento aqui, igual sofri aquela vez, cara, aquela pessoa tá me olhando feio, será que é porque ela acha que eu sou branca ou porque ela não gostou de mim? Então a gente não consegue simplesmente, descobrir o racismo e lutar contra o racismo igual uma pessoa preta. A gente tem esse dilema, a gente tem esse problema, é por isso que tem essa matéria, que existe essa página, que é um problema que precisa ser trabalhado, né? E que sem tocar nessa questão, a gente não consegue combater o racismo. Gente, eu até desmontei o look, né? Porque eu tô editando o vídeo, mas tá um calor muito forte aqui no interior de São Paulo. E aí eu tive que prender o cabelo e tirar os acessórios que eu tava. Mas eu preciso acrescentar uma coisa nessa parte do vídeo, de que esses dias eu vi um vídeo da Nathalie Neri que ela fala, deixa eu me reapresentar. E aí é um vídeo de 1 hora que ela conta a história dela. E eu me identifico bastante com ela, né? Sempre me identifiquei desde a adolescência. E nesse vídeo ela fala que muitas pessoas questionavam a raça dela. Muitas. E que isso fez ela parar de falar sobre raça e começar a falar sobre outros temas por um tempo, assim, porque ela não conseguia. De tão traumatizada que ela ficou. E assim, a Nathalie Neri, ela é uma pessoa que, por mais que mestiça, pra mim é válido ela se autodeclarar como negra. Pra mim ela não tá num grupo de ambiguidade, assim, tão agravante, que é o grupo que eu considero que eu tô. Tem gente que fala que você é igualzinha a ela, tem gente que fala, lógico que não, ela é muito mais negra, mas enfim. Quando eu olho pra ela, eu vejo que, não dá pra definir uma pessoa como ela como branca, né? Eu também, eu acho que não dá pra me definir como branca, mas eu já vi que tem muitas pessoas que acham que dá. E ela eu não vejo tanto assim. E mesmo assim, ela passou por isso a ponto dela dar um passo pra trás quando ela tava nessa luta antirracista. Então é muito fácil falar que a gente tá querendo lutar, sem o foco antirracista, sendo que quando a gente tá com foco antirracista, como a Nathalie Neri, sem nem falar sobre parditude, claro, ela fala, né, da mulata que nunca chegou e tudo mais. Ela toca nessas questões, mas ela não fica reivindicando, igual eu fico reivindicando a identidade parda, né? Mesmo assim, as pessoas não deixavam ela fazer o trabalho dela. As pessoas estavam constantemente questionando ela. Então é disso que eu tô falando aqui, né? Se você é uma pessoa retinta, é muito fácil falar, o foco não é esse, o foco é o antirracismo, pare de falar da sua identidade. Porque vocês não sabem o que é viver isso. Que eu vivi, que a Nathalie viveu, né? Então vê lá também o vídeo dela de 1 hora, acha lá no canal dela do YouTube, que tá bem legal. Então, eu acho importante trazer esses dois lados dessa afirmação. Por hoje é isso, gente. Falei coisa pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma reflexão bastante profunda, eu considero. E que a gente possa continuar dialogando, né? E tô aqui. Qualquer dúvida, qualquer matéria que vocês veem em relação aos pardos, que eu me senti confortável, eu vou sempre estar comentando e trazendo pra vocês. E se você gostou, compartilha, salva. Eu não sei por qual plataforma que você tá vendo, mas qual for você salva, você deixa o seu amor aí pra mim. Porque isso me ajuda muito e ajuda também as pessoas pardas e o Brasil a lutar contra o racismo, tá bom? Beijinho, bom carnaval!